E dá um ok quando a gente puder começar. Acho que já dá, né? Só a Gil respondeu. Se você já quiser começar, Dani, pode ficar à vontade. Então, tá. Gente, então vamos começar, tá? Se alguém não estiver ouvindo, não estiver vendo alguma coisa, vai comentando aqui no chat que a gente vai conversando, tá? Então, boa tarde, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula. E esse nome, né, gente, esse título é um título bastante forte, né, para a gente comentar, para a gente falar. O que a gente precisa ser para se tornar um profissional, né, da área da beleza de sucesso. E é uma coisa que a gente fala muito, muitas pessoas me perguntam, inclusive nos cursos, nas aulas, e também quando vem até meu espaço, né? E a gente chegou à conclusão para montar esse título que esse sucesso que a gente fala não tem atalhos e muitas coisas envolvem esse tão falado sucesso que a gente tem que ter na área da beleza. Então eu separei aqui para vocês algo muito legal para a gente compartilhar. A gente vai falar um pouco sobre a minha trajetória profissional e dentro dessa minha trajetória profissional eu vou falando para vocês todos os percalços e tudo que eu enfrentei, todas as coisas boas, todas as coisas ruins que a gente enfrenta como em toda a profissão, para conseguir chegar nesse ano de 2021 e meio pandemia, né? Nós estamos agora em bandeira preta essa semana. Provavelmente a semana que vem estaremos novamente, né? Porque não está nem um pouco confortável essa situação aí nos hospitais. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, que eu trouxe também um pouco da minha experiência nessa, como eu vou dizer assim, não nessa área, mas nesse tempo que a gente está vivendo, que foi um ano praticamente de pandemia, que foi bem complicado para a área da maquiagem em particular, porque não teve tanto evento, né? Então a gente foi bastante prejudicado. E o que a gente faz, o que eu fiz para tentar contornar um pouco essa situação diante desse cenário que a gente está vivendo, né? Então, vamos lá. Primeiramente, então, como eu já disse, bem-vindas. Eu vou me apresentar um pouquinho, tá, gente? Eu vou falar um pouco do meu currículo para vocês. E no decorrer dessa apresentação, eu também vou falando um pouco dessas experiências que eu tive, tá? Então, eu sou maquiadora profissional, né? Também sou designer de sobrancelha, faço micropigmentação, mas o meu foco principal é a maquiagem, tá? Eu tenho certificado internacional em maquiagem HDTV pela Criolã, na Argentina. Para quem não sabe, a Criolã é a segunda maior escola de maquiagem do mundo. E eu sempre tive um sonho de fazer um curso de maquiagem nessa escola. E quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre essa transição de carreira, o primeiro curso que eu fiz, não o primeiro, mas um dos primeiros que eu fiz foi esse curso, né, que foi na Argentina, em Buenos Aires, que foi um dos cursos assim que me abriram muito a mente para coisas que eu precisava vir a fazer depois que eu saísse, né, da área administrativa, que eu saí para poder entrar na área da maquiagem e ter um pouco mais de know-how. Então, eu fiz também um curso com a Renata Mais, que ela tem uma escola, que é uma escola online, tá? É um curso com mais de 186 horas, é um curso de 6 meses, é um semestre onde a gente faz todo um passo a passo de acompanhamento. A gente começa no módulo inicial, vai passando pelos módulos, a gente tem que enviar exercícios e também fazer provas para passar de uma aula de um módulo para outro. É como se fosse mesmo uma academia, como se fosse uma faculdade, nós precisamos ser aprovados para poder passar nessa academia e poder ter a certificação deles. Que o que garante depois da certificação, o título de MAC Pro, membro da MAC Pro, que é a Academia Profissional de Maquiagem da MAC, onde a gente consegue comprar com 30% de desconto. Então, para a gente ter
esse título, ter essa carteirinha da MAC, a gente precisa ter mais de 200 horas de curso, né? E com esse curso da Renata, a gente já conseguia a carteirinha, mas eu tenho inúmeros outros, né? Publicação em revista, então, como eu sou colunista de beleza da Acontece Isso, eu também consigo essa certificação, porque eu tinha todas essas matérias dentro da revista, tá? E já fui em palestras com os mais diferentes maquiadores dentro aqui do estado, fora. Daniel Hernandes, que é maquiador da Gisele Bündchen, o Ari de Souza, que maquia para Globo, a Michelle Palma, que é um grande nome aí da maquiagem, né? Ela dá curso internacional, a Kathleen Guerra, que ela é mestre em colorimetria, o Renan Pissolato, que é mestre em noivas, entre outros nomes aí, mas esses são os principais, os quais me agregaram muito, então eu quis trazer aqui para vocês. Então, eu sou colunista de beleza da revista Acontece, então todos os meses eu faço alguma coisa relacionada à área da beleza na revista, e todos os meses sai uma matéria onde eu escrevo. Eu dou cursos já de automaquiagem há mais de 7 anos, tá? E maquiagem profissional eu comecei a dar aí na Santa Beleza, foi a minha primeira experiência com curso profissional, onde a Vivi me deu a oportunidade de entrar para a escola. E já faz um ano, né, que a gente não está com curso de maquiagem. Agora acho que abriu uma turma que vai tá em andamento ainda, né? E acho que em abril ou maio vai ter a segunda parte, o avançado, onde eu vou dar aula também para estas meninas. E eu também sou acadêmica do curso de Estética e Cosmética. Aí, gurias, eu fiz aqui um panorama da minha história, tá? Desde quando tudo começou, desde quando eu comecei a buscar o meu profissional, quando eu comecei a escolher o que eu queria para mim, tá? E eu vou dar uma resumida para vocês entenderem como é para a gente, né? Como que é a gente passar por todas essas etapas aí do processo para poder chegar, vamos dizer assim, a um lugar que a gente quer. Eu pretendo ainda ter muito mais sucesso na minha área, eu tenho muitos projetos ainda, eu acho que isso que é o mais importante. A gente sempre ter claro o que a gente quer e sempre correr atrás dos nossos objetivos. Então, né, gente, eu fiz toda a minha trajetória ali de ensino médio e tal, e já no ensino médio eu já fazia venda de Natura, de Avon, eu já fazia unha, a minha unha já me maquiava, porque eu sempre gostei de me maquiar. Então, para conseguir comprar as minhas maquiagens, que na época meus pais não tinham condições, né, de me dar maquiagem, nem se usava maquiagem em 2007, antes de 2007, a gente só passava um lápis no olho, um batom e era isso, né? Então, naquela época, eu já tinha essa coisa, eu já queria comprar as minhas maquiagens, então o que eu fazia para ter dinheiro? Eu vendia coisas para poder ter dinheiro para comprar as minhas maquiagens. Então, comprar delineador, comprar rímel, batom base, nem se usava naquela época, né? Então, terminando aí, né, o meu ensino médio, eu comecei a busca por uma profissão. Então, a gente sabe que a gente está num polo metal mecânico aqui em Caxias, em 2007, ali era muito forte. E aí eu pensei, o que eu vou fazer da vida agora que eu estou, né, saí do ensino médio, não sei o que eu vou fazer, eu preciso trabalhar, quero fazer alguma coisa. Então, eu pensei, eu vou fazer vestibular para administração, né? Vou estudar bastante, vou fazer inglês, vou fazer espanhol e vou entrar numa empresa grande de Caxias e eu vou ficar lá, sei lá, minha vida inteira, vou subindo os degraus e vou construir uma carreira. Aí, eu comecei em 2007, prestei vestibular para administração. Prestando o vestibular, eu passei. E aí, ingressei na faculdade. Mas eu não trabalhava na área nessa época. Eu consegui um emprego, gente, na época, no Banco Pan-Americano, que é o banco do Silvio Santos, que ele trabalhava com aposentados e pensionistas. Foi logo que ele deu um boom de aposentados e pensionistas, que a gente podia fazer, os aposentados podiam fazer empréstimos sem ter consulta SPC, Serasa, e eles formaram uma equipe de umas 15 pessoas, e eu estava nessa equipe. Então, eu comecei a trabalhar nisso, e paralelo a isso, eu fazia a minha faculdade. Aí tá, ingressei lá na faculdade, primeiro semestre, não entendia nada daquilo que eles estavam falando, teoria da administração, tudo mais. Aí conheci um monte de gente e conheci também uma pessoa que me levou para dentro de uma empresa. Aí eu comecei a trabalhar na área administrativa, comecei trabalhando na recepção, atendendo o telefone, abrindo o portão e tudo mais. E depois disso, eu fui para a área financeira nessa mesma empresa.
Aí comecei trabalhando no financeiro, e aí fiquei até o final, né? Até eu sair aí da área administrativa. Aí fiquei nessa empresa por um período, cresci lá dentro, aí teve a oportunidade de eu ir para uma outra empresa, que foi na Kia Motors, onde eu ia também trabalhar com área financeira. Fui, e lá também, né, tive todo um progresso, passei de assistente para analista, e tem toda uma carreirinha que tu vai fazendo dentro das empresas, né? E ali eu me destaquei. Aí, nesse meio tempo, eu queria, de alguma maneira, eu queria empreender, eu queria fazer alguma coisa para mim. Eu sempre tive esse sonho de ter alguma coisa para mim. Aí eu fui trabalhar com bijuteria, comecei a fazer bijuteria, abri um CNPJ para mim, um MEI, e comecei a vender. Isso foi acho que 2009, 2010. Aí eu comecei a vender as bijuterias e aí eu comecei a ver que dava certo, comecei a contratar pessoas, começaram a me pedir, daí teve uma época que eu estava com 5 vendedoras vendendo bijuterias para mim. Aí a minha avó ficou doente, a minha avó praticamente me criou e eu fiquei assim muito abalada com aquilo. E aí a questão das bijuterias foi ficando para trás, porque como era eu que comprava, eu que montava, eu que embalava, eu que vendia, eu que separava, acabou que eu não consegui dar a volta, porque eu tive que ajudar a cuidar dela e fiquei muito abalada psicologicamente e abandonei. Aí nisso, eu ainda estava trabalhando na Kia Motors e aí eu acabei saindo, porque também queria ajudar a cuidar da minha avó e tudo mais. Aí, gente, isso foi acho que 2010, 2011. Aí, nesse período, eu recebi uma proposta para trabalhar também com uma ex-gerente minha da Kia numa outra empresa. Eu fui aí também para trabalhar na área financeira, aí ingressei no curso de gestão financeira, paralelo à faculdade de administração que eu ainda estava fazendo, porque eu queria um pouco mais de conhecimento nessa área. Então, eu fazia a faculdade de administração, de gestão financeira e continuei trabalhando nessa área. E sempre fazendo bico, gente, de maquiagem, fazendo unha, design de sobrancelha, porque eu sempre fui fazendo cursos na área da beleza enquanto eu trabalhava fora. Mas por que eu trabalhava na área da beleza no meu caso? Porque eu queria uma renda extra. Eu nunca pensei que a minha renda principal, que o meu negócio pudesse ser a área da beleza. Eu sempre pensei que poderia ser só um bico, que eu poderia, né, sei lá, vou trabalhar um tempo até eu conseguir, né, crescer dentro de uma empresa, ganhar um salário bom e depois eu largo a minha profissão de maquiadora de designer. Só que o que acontecia, gurias? Quanto mais eu estudava, quanto mais eu buscava conhecimento, menos eu ganhava. Eu ia buscar oportunidade nas empresas e era sempre, tipo, muito pouco o que eles ofereciam de salário. E a carga horária era gigante, né? Aí, o que eu pensei? Eu disse, bom, eu vou então, vou abrir uma sala na minha casa. Mas daí, antes de abrir uma sala na minha casa, eu pensei assim, bom, eu vou trabalhar em alguns salões para ver como é a rotina de salão e depois, qualquer coisa, eu abro uma sala para mim, que eu já tenha mais clientes. Eu pensava muito nessa questão das clientes. Aí, o que eu fiz? Fui trabalhar em alguns salões e aí tive algumas experiências positivas, algumas não tão positivas. E achei legal, gostei, mas eu não gostava muito desse ambiente de salão de beleza, que era muita gente entrando, muita gente saindo, cabeleireiro, manicure. Eu não me sentia confortável. Aí eu resolvi abrir uma sala na minha casa. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma cadeira, mandei fazer um camarim, fui comprando as coisas aos pouquinhos e abri uma sala na sala da minha casa. Aí, em 2018, eu estava bem feliz na minha carreira profissional na área administrativa, porque como é que eu posso explicar? É como se eu tivesse chegado num nível e daquele nível ali eu não ia passar, porque eu estava trabalhando numa empresa, eu tinha tinha me contratado para organizar a empresa, colocar sistema, colocar processos, e eu fiz tudo isso. Só que chegou uma época que eu estava tão sobrecarregada que eu fiquei doente. Aí nisso, já fazia ainda as minhas coisas, né? Maquiagem, sobrancelha. E eu tava muito, 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 muito cansada. E eu fiquei doente, me deu gastrite crônica, eu tive infecção urinária, eu quase fui parar no hospital de tanto estresse, de tanta sobrecarga desse meu trabalho. Aí eu pensei assim, não, eu tenho que dar um jeito de mudar essa situação. Eu não tô feliz na minha profissão. E aí eu disse, eu vou ter que procurar alguém para me ajudar.
Foi aí que apareceu uma pessoa na minha vida, que é uma coach, que eu dei aula de automaquiagem para ela, e ela veio até meu espaço para fazer um design de sobrancelha, que ela tinha uma formatura de uma aluna dela. E aí, o que que eu fiz? A gente conversou, enfim, e ela disse que ia me ajudar. Aí eu marquei um horário com ela, enfim, eu falei que eu queria fazer transição de carreira e tudo mais. Eu não me imaginava trabalhando só com maquiagem e design, eu não sabia por onde começar, o que fazer. Que eu acho que isso, gente, é uma coisa que a gente precisa ter muito claro quando a gente vai buscar uma profissão, seja ela cabeleireiro, design de sobrancelha, maquiadora. A gente precisa saber como a gente vai começar. Vou começar no salão, vou começar na minha casa, vou começar com a minha sala própria. Já tenho cliente suficiente, tenho uma carteira de clientes, como eu vou fazer isso? Então, tudo isso a gente trabalhou nesse processo de coaching. Eu fiquei, acho que uns 3, 4 meses trabalhando isso, fazendo um monte de coisas. E aí, acabou que a gente terminou o processo. E aí eu estava pronta para sair da empresa, já com tudo desenhado, gente, onde eu ia buscar cliente, como eu ia fazer parcerias. Eu me organizei financeiramente, guardei um dinheiro para que se, tipo, dali 5, 6 meses eu não conseguisse uma cliente, eu ia conseguir me manter, porque eu morava sozinha, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar faculdade. Então, eram várias coisas envolvidas e eu precisava ter uma segurança. Aí, o que que eu fiz? Eu saí da empresa e logo já surgiram oportunidades, porque quando a gente está no processo, quando a gente está engajado, as oportunidades vão aparecendo. Então, apareceu uma oportunidade de sublocar uma sala numa clínica aqui em Caxias, em São Pelegrino. Eu abracei essa oportunidade lá, eu fiz muitas clientes, conheci muita gente, ganhei muita experiência, fiquei por 2 anos. E eu sempre tive o sonho de ter o meu espaço, de ter a minha sala própria, de ter o meu lugar. Aí, em 2020, eu e uma amiga minha, eu e a minha amiga Chay, a gente começou a buscar algumas salas, né? Para a gente alugar, enfim, ter o nosso espaço e dividir sala. Eis que aí em dezembro a gente começou a procurar de 2019. Em fevereiro de 2020, nós alugamos a sala onde eu estou hoje, aqui no Centro de Home Office, aqui em Lourdes. Só que nós alugamos a nossa sala em fevereiro e em março aconteceu a pandemia. Então, nós estávamos já com o projeto pronto, com todos os profissionais, com todas as pessoas já contratadas para fazer a nossa sala. E aí a gente pensou, ou a gente dá esse passo agora e quando terminar tudo isso, que enfim ainda não terminou, né, gente? A gente já está com tudo organizado, ou a gente recua, desiste do nosso sonho e espera para ver o que vai acontecer. Então a gente decidiu que a gente queria, que nós queríamos, né, fazer acontecer, que a gente queria ter o nosso espaço, que a gente queria ter a nossa sala, e a gente foi em busca disso. E no dia 22 de junho de 2020, a gente começou as atividades aqui na nossa sala. E foi muito legal, gente, essa experiência toda, por quê? Porque a gente estava com medo, a gente estava com várias expectativas diferentes. Eu estava contando com várias pessoas da minha agenda, porque eu tinha casamento, eu tinha formatura, eu tinha festa de 15 anos, tudo programado para o ano inteiro de 2020. Então, para mim, ia ser super tranquilo fazer a reforma da sala, a gente poder vir para cá tranquilamente financeiramente. Só que aconteceu tudo isso. E no meio do caminho, gente, sempre vão aparecer essas pedrinhas, né? E a gente sempre tem que ter na nossa mente que vai ter a oportunidade boa e também vai ter a coisa ruim no nosso processo de desenvolvimento pessoal, profissional, e a gente sempre vai aprender com os nossos erros. A gente sempre vai aprender muito. Então, essas coisas que aparecem no nosso caminho, que no primeiro momento a gente acha que são muito ruins, muitas vezes nos ensinam muita coisa e ensinam a gente sair da caixa e olhar os horizontes e ver quanta coisa a gente ainda pode fazer e quanto a gente pode evoluir. Então, o que que aconteceu? Quando deu a pandemia toda ali, quando aconteceu todo aquele processo que eu fiquei 15 dias em casa, eu fiquei em 15 dias em casa pensando no que eu poderia fazer, que eu vou fazer para poder ganhar dinheiro, porque eu precisava, né, pagar todos os custos, enfim, da sala, precisava pagar a minha faculdade, precisava pagar tudo e não estava tendo dinheiro, porque, enfim, a gente não podia trabalhar. Então, eu comecei a pensar e eu comecei a ir para a área online, né?
Então, eu comecei a postar coisas na internet, comecei a fazer Instagram fechado para dar curso, comecei a oferecer alguns outros serviços para pagar antes e depois da pandemia a gente poder fazer. Então, eu dei várias, fiz várias, pensei em várias alternativas para que o meu negócio não decaísse, porque na minha mente, gente, eu sempre penso assim, eu não tenho a opção de dar errado, porque eu não vou dar errado nunca. E isso sempre me motivou e sempre me moveu. Porque a partir do momento que tu pensa, nossa, e agora? O que vai acontecer? Vai dar errado, tudo que eu construí, vou jogar no lixo. E não, gente, porque tudo isso que eu passei em toda essa trajetória, né, que vão fazer 14 anos é muito tempo, batalhando, me descobrindo, olhando para dentro de mim, vendo o quanto eu posso, o quanto eu consigo fazer as coisas. Então, sempre na minha mente eu não tinha essa opção, né, de dar errado, de não acontecer, de não ir para frente, né? Então, eu sempre busquei as alternativas. Então, sempre olhar para o lado positivo e nunca olhar para o lado negativo. O que eu posso? Sempre que vem uma dificuldade no meu caminho, eu penso, o que eu posso aprender? O que eu posso tirar de bom disso? Tá, eu fiz isso, aconteceu tal coisa e foi ruim. O que eu posso fazer da próxima vez para que isso não aconteça? O que eu aprendi com isso? O que foi negativo e o que foi positivo? Porque, gente, das duas, sempre vai ter a parte boa e sempre vai ter a parte ruim. Então, vamos nos agarrar na parte boa, porque a parte boa é o que nos interessa. O ruim a gente deixa para trás, né? Então, são 14 anos, gente, de história profissional, desenvolvimento pessoal, treinamentos, perrengues, prospecção e muito trabalho. São mais, então, de 7 anos ministrando curso de automaquiagem, 3 anos cursos profissionais e mais de 500 horas no curso na área da beleza. Então, acumulando essas horas aí, o curso da Kriolan. E o que acontece, gente? Uma coisa que a gente sempre tem na nossa mente que a gente não vai conseguir, porque a gente sonha, a gente tem um sonho, e a gente sempre acha que aquele sonho está muito distante de nós. Eu vou contar para vocês a história de como foi o meu curso lá para Buenos Aires, né? Eu tinha muita vontade de fazer um curso numa escola renomada e um certificado internacional. E aí eu assisti vários depoimentos de gurias que tinham ido para a Criolan lá em Buenos Aires fazer esse curso de HDTV e foi muito legal assim, todos os feedbacks. E teve uma menina que eu assisti que ela disse que tinha pagado R$ 700 para ir para fazer o curso na Criolan, né? E eu pensei assim, meu Deus, ela pagou R$ 700. Muitos cursos que a gente faz aqui, a gente paga muito mais caro, né? E a gente não tem essa certificação. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar, gente, alternativas. Eu fui pesquisar. Quando que ia ter o curso em Buenos Aires, de novo? Quanto que custava para fazer o curso lá? Então, eu entrei no Instagram, mandei e-mail. Aí, eles estão acostumados muito com brasileiros, então a gente conseguia falar o que eu queria. Eles me responderam super tranquilo. Aí eu fui ver passagem, fui ver quanto que eu gastaria para ir, fui ver hotel, fui ver. Tipo assim, ó, gente, e se eu colocando na ponta do lápis, era super viável para eu ir. Era super fácil eu ir se eu juntasse um dinheiro e se eu me organizasse. Porque, gente, quando a gente começa a trabalhar como autônomo, antigamente, quando eu trabalhava na área administrativa, eu tinha um salário, então eu ganhava todo dia 5 a dia 10, tipo, entrava o meu salário, tanto de alimentação, tanto de transporte, tanto de salário. E aquele dinheiro que eu tinha, que eu contava com ele para fazer para todos os meses eu me manter. A partir do momento que a gente tem o nosso negócio, ou a gente é autônomo mesmo que a gente não tenha, nunca sabemos quanto que a gente vai receber no dia 5. Nós sabemos que temos uma meta, uma prospecção, né, de quantos clientes vamos atender, mas a gente não sabe se aquela cliente vai faltar, se vai dar uma pandemia, se vai cair um raio e vai queimar todos os seus equipamentos. A gente não sabe, a gente não tem como prever essas coisas, mas são coisas que podem acontecer e a gente tem que estar preparado, né? Então, o que aconteceu? Agora o que eu faço? Primeiro eu tenho a meta, me organizo com o dinheiro e depois eu vou lá e executo.
Porque é muito ruim a gente ter na nossa mente um problema. Por exemplo, eu vou comprar uma viagem para Buenos Aires, tá, eu vou, faço a viagem. E aí chegar na volta e tu ficar com aquela preocupação, meu Deus, como eu vou fazer para pagar esse negócio? E agora? Aí tu começa a baixar a tua frequência, porque tu começa a pensar nos problemas. Então, quando a gente está trabalhando para nós, a gente tem que ter essa mentalidade, desenvolver esse pensamento de que a gente precisa, né, ter essa noção de que precisamos sim, antes, ter o nosso dinheiro para depois gastar. Então, primeiro a gente ganha, depois a gente gasta. Entenderam? Tem que ser dessa maneira, porque senão, gente, a gente vai se afundando. E aí, o que acontece? A gente acha que nosso trabalho não deu certo, que nós não tivemos sucesso, que não deu certo para nós. E não é isso, porque muitas vezes a gente mesmo faz com que o nosso negócio não dê certo. Por isso que até ontem a Vivi estava falando lá na live, né, que é muito legal a gente ter essa consciência, né, de ter a parte de gestão do nosso negócio. Independente se o nosso negócio é só nós, é pequenininho, porque, por exemplo, o meu negócio sou eu. Eu que pago conta, eu que faço o meu trabalho, eu que prospecto, eu que faço marketing, eu que faço vídeo, eu que edito vídeo. Então, tudo eu que faço. Então, eu preciso me organizar muito bem para que tudo isso funcione. Porque se eu deixar o Deus dará, amanhã eu faço, depois de amanhã eu nunca vou fazer. Então, eu tenho que me organizar, tá? Segunda é o dia de pagar os boletos. Então, segunda de manhã eu vou pagar os boletos. Segunda de tarde é o dia que eu vou fazer os meus materiais para postar durante a semana. Então, eu deixo os materiais prontos para postar. Terça a sábado eu vou atender as minhas clientes. Então, eu vou fazer todo esse processo para que eu consiga gerir o meu negócio. E vocês vejam, sendo uma pessoa já é difícil. Imagina se a gente tiver uma equipe, se a gente trabalhar com mais pessoas. Então, essa mentalidade que a gente tem que ter quando a gente quer ser uma profissional de sucesso. E sucesso, gente, eu não digo que é tu ser rica, tu ter 2 milhões na conta, ter um monte de dinheiro. Para mim, sucesso profissional é poder ter o meu espaço de trabalho, poder atender as minhas clientes, poder trazer as pessoas aqui, poder atender elas bem, mesmo que no final do mês eu não tenha um puto pila no bolso. Por quê? Porque eu vou conseguir, né? Porque a minha missão é ajudar mulheres a se desenvolverem. Então, quando a minha missão está cumprida, não importa se eu vou ter um pouco mais de dificuldade, se eu vou ter um pouco menos de dificuldade. Esse, para mim, é o sucesso na nossa área. Então, a gente saber lidar também com os problemas, saber levar eles. E, claro, né, gente, vamos ter altos e baixos. A gente trabalha muito na área da maquiagem, sempre com muita sazonalidade, né? Então, por exemplo, dezembro, novembro, agosto, sempre são meses com mais movimento. Então, e os outros meses? O que a gente vai fazer para ganhar dinheiro? O que a gente vai fazer para trazer mais pessoas para dentro do nosso espaço? O que a gente vai fazer? Então, essas estratégias você tem que pensar. Vou dar curso? Vou vender algum produto? Vou vender um produto digital? Vou gravar um vídeo? Vou produzir material para o meu Instagram, para o meu Facebook, para captar mais clientes? Então, essas coisas a gente também precisa pensar. Não é só a execução do trabalho em si, tá, gente? Então, essas coisas a gente precisa começar. Então, comece nas condições que tu tem, dando sempre o teu melhor. E aprenda a olhar fora da caixa. Seja curioso, pergunte, entenda o porquê. Outra coisa aqui, gente, que é uma coisa que eu bato muito na tecla quando eu dou aula e falo muito com as minhas alunas, tá? A gente tem que aprender a filtrar muitas coisas, porque a gente está num mercado que tem muita gente fazendo de tudo, né? Muitas maquiadoras no mercado, muitas designers de sobrancelha. E aí, às vezes, a gente escuta uma pessoa falar, a gente leva aquilo como verdade absoluta e exclui tudo o resto, né? Então, quando a gente vai buscar um conhecimento, a gente tem que ter esse discernimento. Tá, essa pessoa falou isso, isso e isso. Eu sabia isso, 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 isso. Então, porque aquela pessoa falou, eu não preciso excluir tudo aquilo que eu já sabia. Então, quando a gente vai buscar qualquer curso, gente, qualquer curso na área da beleza, a gente vai começar com o curso básico, a gente vai fazer esse curso, a gente vai absorver esse conhecimento, a gente vai praticar e depois a gente vai procurar mais. Por quê? Porque a gente acaba acumulando um lixo mental. Eu vou
faço um curso com a Dani, ela disse que eu vou esfumar o olho com sombra preta. Aí eu vou na maquiadora Y, ela disse que eu tenho que esfumar com o delineador Ingot. Aí eu vou na maquiadora X, ela vai me dizer que eu tenho que esfumar com a caneta delineadora. Qual que tá certo? Todas. Depende para que tu vai usar, qual o objetivo daquilo, em quem tu vai usar. Por quê? Porque o esfumado com sombra eu vou utilizar para um tipo de pessoa. O esfumado e para um tipo de ocasião. O esfumado com ingot, que é aquele mais fortão, eu vou geralmente utilizar para uma maquiagem de formatura, para uma maquiagem comercial que eu vou postar no meu Instagram. Então, existe sempre, gente, algo por trás daquilo. Então, por que eu disse para vocês que tem que esfumar com sombra? Por que, Dani, que eu tenho que esfumar com sombra? Porque a pálpebra da pessoa é assim, assim, assado, porque vai durar a XXX. Vocês me entendem? Então, sempre vai ter um porquê por trás disso. Qual é a melhor base para passar na tua pele? Muitas clientes me perguntam, Dani, qual que é a melhor base para mim? Depende. Qual que é o teu tipo de pele? Qual o acabamento de base que tu gosta? Tu gosta de maquiagem mais, vamos dizer assim, mais leve, média ou mais carregada? Então, vai depender. Se tu quer uma maquiagem mais leve, eu vou te indicar algumas marcas de base. Se tu gosta de uma maquiagem mais pesada, eu vou te indicar outras marcas de base, né? Ah, Dani, qual que é o melhor delineador? Para automaquiagem, para quem nunca fez um delineado, eu sempre indico comprar uma caneta, porque a caneta, ela nunca vai sair tanto produto, ela não vai borrar, geralmente quando tu passa, ela já seca. Agora, vai uma pessoa que nunca fez um delineado na vida, usar um pincel com a ponta fina, assim, um delineador em gel, que muitas vezes tu tem que diluir para que ele fique bom de tu passar na tua pálpebra, para que ele deslize e não faça nenhuma ruguinha. Então, tudo isso, gente, são coisas que tu vai adquirindo experiência com o tempo, com os anos, e tu vai criando o teu método, tu vai criando o teu jeito de maquiar. Exemplo, eu não gosto de passar a base nas minhas clientes com esponja. Não que o acabamento da esponja seja ruim, porque para mim, para minha necessidade e para o que eu faço, eu prefiro esfumar com o pincel, mas isso é uma coisa minha. E porque eu gosto do pincel, eu jamais vou dizer para minha aluna, não usa esponja porque é errado. Se ela se sente mais confortável, se para ela é mais efetivo, se ela consegue esfumar melhor aquela base, ela vai utilizar a esponja. Então, quando a gente vai ali na Santa, a gente sempre foca muito nisso, de identificar no que a pessoa é boa, porque tem muitas pessoas que elas não conseguem iniciar porque acham que não tem que comprar um kit muito caro, e ali a gente consegue ensinar as pessoas a o quê? Misturar basezinhas para fazer o tom, misturar corretivo para fazer o tom, porque a gente trabalha com círculo cromático, a gente entende o porquê, da onde vieram aquelas cores, então a gente não precisa ter 15 tons de base para atender todas as pessoas. A gente pode ter 2, 3 e ir fazendo misturas. Corretivo, a mesma coisa. Paleta de sombra, tu tendo uma coringa que tenha subtons frios, subtons quentes, tu vai conseguir atender todas as tuas clientes. Então, são coisas, gurias, que a gente precisa pensar quando a gente começa o nosso negócio. Porque quando a gente começa o nosso negócio de maquiagem, de design, como qualquer outro negócio, a gente começa e depois a gente vai evoluindo conforme a gente vai trabalhando, conforme a gente vai ganhando o nosso dinheiro e a gente vai tirando um pouco para reinvestir. Agora pensa se vocês começam um curso, tá? Já pagou R$ 1.200 o curso. Aí tu vai comprar o teu kit. Aí eu digo, vocês têm que comprar a base da MAC, vocês têm que comprar o delineador da Inglot que custa R$ 100, você tem que comprar o rímel X porque ele é melhor e custa 190. Aí vocês vão dizer, tá, mas eu não tenho esse valor para investir. Então, o que vai acontecer? Vocês vão se frustrar e vão dizer, a maquiagem não é para mim. Então, gurias, a gente pode ser que quando tu comece, tu não tenha para investir numa base da MAC, por exemplo. Só que tem muitas outras bases que têm uma qualidade excelente, que vão conseguir te dar um acabamento excelente e que tu vai conseguir fazer um trabalho excelente. É só tu saber o que tu tá fazendo, tu saber quem é tua cliente, o que ela vai fazer, aonde ela vai, qual é o acabamento que ela gosta de base, como ela gosta do olho dela, se o olho dela é pequeno, se o olho dela é grande, se o olho dela é fundo, se a bochecha dela é mais evidente. Então, se a bochecha dela é mais evidente, eu nunca vou passar um iluminador muito na bochecha.
como que é? Como que ela vai? O que que ela vai fazer? Se ela vai para o aniversário do filho, eu não vou fazer uma sombra mega elaborada, porque vão ser ela vai tirar fotos. Ela vai tirar foto mais de longe, ela vai tirar mais close, que são fotos mais de perto. Se ela vai tirar fotos mais de longe, a gente tem que trabalhar um pouco mais de sombra e luz. Então, essas coisas a gente tem que ter noção. E ali na Santa, a gente sempre ensina as nossas alunos a fazerem isso, a aprenderem a olhar para o que elas estão fazendo. Não simplesmente chegar lá, tá, eu aprendi a técnica delineado, esfumado, gráfico com glitter. Aí chegou a minha cliente com o olho fundo, com a pálpebra gordinha, e eu vou fazer esse esfumado. Vai ficar bom? Não. Então, gente, quando eu falo que a gente precisa entender de anatomia de rosto, de colorimetria, é o básico de qualquer maquiagem. A gente não vai conseguir sair do zero para um delineado gráfico, do zero para um cut crease, do zero para um smoke glue, porque a gente precisa passar pelos outros processos, a gente precisa passar pela fase de aprender a esfumar. Porque se eu não sei esfumar, como é que eu vou fazer um delineado esfumado glue? Não vou conseguir. E aí eu vou tentar, vou me frustrar, porque eu acho que eu não sou boa o suficiente para aquilo. Então, a gente tem que sempre, quando vai iniciar qualquer coisa, cuidar desses detalhes. A gente nunca vai ficar bom do dia para a noite, a gente nunca vai ficar bom de hoje para amanhã, só fica bom praticando, errando, vendo onde a gente tem que melhorar. Um exemplo meu, tá? Eu ia nos cursos, logo que eu comecei, eu ia nos cursos, assim, que nem eu fui no workshop da Michelle Palma, lá no Rio de Janeiro, e eu pensava assim, meu Deus, como que eu não consigo chegar nesse acabamento? Eu faço igual ela tá fazendo, e como eu não consigo chegar nesse acabamento? Porque eu não tenho a técnica e a prática que ela tem, gente. E pode ser que talvez eu nunca consiga fazer uma maquiagem igual a dela, porque eu vou ter o meu jeito de maquiar. A maquiagem é muito arte. A gente tem muito um feeling. Então, exemplo, a minha maquiagem não é uma maquiagem super marcada, é uma maquiagem mais leve, porque esse é o meu jeito de maquiar. Eu não consigo fazer diferente uma pele, eu não consigo fazer diferente. Então, isso que eu quero que vocês compreendam, que a gente vai passar por processos, a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender. E eu lembro que quando eu comecei, me pediam muito para fazer o tal do delineado gatinho com cílios. Só que, gente, quando eu comecei na maquiagem, a gente não colava cílios. Agora que tem muito essa questão de cílios postiços e colocar aquele cílio duplo, gigantão, né? E as maquiagens nunca eram com cílios. Tu passava várias camadas de rímel ali e ponto. O que acontecia? As clientes que queriam cílio, eu ficava apavorada. Eu disse, meu Deus, querem cílio postiço. Ou quando queriam cílio postiço delineado. Meu Deus, eu não sei fazer delineado, não sei fazer cílio postiço. Só que o que eu falava para minha cliente? Quando ela chegava para mim, eu dizia assim, fulana, é o seguinte, eu não sei fazer o delineado perfeito. Eu consigo fazer, tá? Eu faço, mas eu não te prometo que ele vai ficar 100%. Se tu quiser, eu faço. Se tu não quiser, eu não faço. Cílio postiço não estou acostumada a colar, mas ok, vamos colar. Pode ser que não fique 100%. Eu não falava pode ser que não fique 100%, mas eu sempre deixava claro que eu estava começando e que eu ia colar, mas eu não era a minha prática do dia a dia. Eu sempre era muito transparente, mas ao mesmo tempo muito segura. Então, disse, tá, vamos colar. Fecha o olho, faz assim, faz assado. Tá te machucando? Ficou? Não tá pegando no olho? Como é que tá a cola? Não colou os dois olhos? Não ficou com os dois olhos grudados? E eu sempre tentava deixar o mais confortável possível para a cliente. Aí eu mostrava para ela, dava o espelho para ela e mostrava para ela. E dizia, e aí, o que tu achou? Gostou? Não gostou? Ela disse, nossa, eu amei. Porque, gente, sempre quando a gente vai fazer uma maquiagem, alguém quase sempre vai ficar melhor do que a gente faria em casa, né? E é muito difícil elas olharem no espelho e disserem, nossa, não gostei. Vou ser bem sincera para vocês, eu nunca, assim, acho que uma vez eu tive um caso de uma senhora que achou que a maquiagem dela estava muito forte e me disse que não gostou. Porque eu sempre tentei conversar, sempre tentei ver qual que é a expectativa da cliente, para sempre tentar passar o melhor de mim, né? E o melhor que eu podia naquele momento. Podia ser que para mim não fosse o melhor, mas eu estava sempre dando o meu melhor, que era aquilo que eu conseguia dar para ela naquele momento.
Aqui eu trouxe, gente, para vocês uma foto, tá? Essa é a modelo, é a Carol, tá? E essas duas maquiagens foram questão de um ano, tá? E foram cursos que eu ministrei na Santa Beleza, no mesmo lugar, na mesma posição, com a mesma luz. Vocês conseguem perceber a diferença entre uma maquiagem e outra? Vocês podem dizer as duas estão boas, né? Porque às vezes eu mostro para as pessoas e as pessoas me dizem as duas estão boas. Mas o que eu quero que vocês percebam é a evolução da minha maquiagem em um ano, gente. Praticando um ano. Então, claro, a de 2019 não estava ruim, mas olha quanto eu melhorei na de 2020. A sobrancelha já não estava menos marcada. Então, na primeira foto, sobrancelha super marcada, não conseguia medir o peso da minha mão. Hoje eu já consigo medir o peso da minha mão, tá? Cílio postiço estava muito maior do que o olho dela. Na outra foto já consegui, né, ver e perceber isso. Então, eu coloquei um cílio menor. O contorno da pele da Carol estava com o subtom errado, tá? Eu utilizei um subtom frio e a pele dela é quente. Então, ó, eu tinha utilizado o subtom errado. Então, na outra foto tá o subtom certo. O esfumado do olho embaixo, na primeira foto, tá bem mais marcado que na outra foto. Vocês podem ver que usando o subtom correto de sombra e de pele e de contorno, a segunda foto, o olho da Carol tá bem mais verde. Dá para aparecer muito mais o olho dela, porque eu usei as cores certas para ela. Na primeira, eu não usei batom, o que apagou totalmente ela. E na segunda, na outra maquiagem, eu já utilizei o batom que abriu e deixou ela. A primeira foto, ela tá bonita. Na segunda, ela tá elegante, tá linda, tá poderosa, ela tá aparecendo. Então, vocês vejam quanto é importante a gente saber o que fazer quando a gente pega uma pessoa. E a Carol é linda, né? A gente vai pegar no nosso dia a dia, gente, pessoas novas, pessoas com pele oleosa, pessoas com pele acneica, pessoas com furinhos na pele, pessoas com pálpebra caída, pessoas com linhas de expressão, e as pessoas que têm linhas de expressão, elas nunca vão gostar das linhas de expressão. Elas sempre vão odiar e sempre vão dizer: eu quero que tu tire minhas rugas, eu quero que tu minimize as minhas rugas, eu quero que tu tire as minhas linhas. E a gente não consegue fazer isso. O que a gente consegue fazer é não evidenciá-las. Então, a gente vai o quê? Vai hidratar bem aquela região, vai utilizar uma base com um pouco mais de hidratação, uma base que tem um sérum, vai preparar bem aquela pele, para que ela não craquele e não evidencie aquela linha de expressão. Então, vocês percebam como é importante a gente conhecer, né, a área que a gente está inserido e como é importante a gente fazer as coisas. Treinar. Deixa eu tomar uma aguinha que tá falando bastante tempo. Aqui, gente, eu trouxe um pouco dos cursos que eu fiz, né, de algumas evoluções que eu tive, né, na área. Então, em 2015, eu fiz o curso com a Li Moreira, que ela é uma maquiadora que é de Porto Alegre, hoje em dia ela tá bem forte no online, né, tem muitos seguidores, ela é ótima. Em 2015, ela veio aqui para Caxias, eu fiz um curso com ela é formada na Califórnia, e ela trouxe, assim, uma bagagem muito, muito, muito grande. Aprendi muita coisa com ela. E isso fez com que eu quisesse aprender mais e ir em busca de mais coisas. Ali embaixo, em 2016, eu estava com a Gabi Machado, que também é uma blogueira, maquiadora. Eu fui num workshop em Porto Alegre com ela, consegui tirar essa foto. E também foi uma experiência muito, muito, muito legal de vida e de maquiagem também, porque quando tu vê essas pessoas que, tipo, se diferenciam, te fazem essas maquiagens, a gente quer muito ser tipo elas, né? A gente acha que a gente vai conseguir copiar uma técnica. E não é, gente, a gente tem que fazer por nós, a gente tem que fazer do nosso jeitinho, que aí vai dar certo. E ali em 2017, quando eu fui para Criolane, a foto com a minha prof, né, com a Andy, foi uma experiência muito legal. Vou contar rapidinho aqui para vocês, porque já está acabando, né, os slides, mas foi assim, gente, quando eu cheguei lá na Criolane, eu não sabia com quem eu ia ter aula, porque vem pessoas do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, para te trabalhar na Globo, no SBT, é pré-requisito fazer esse curso de maquiagem HDTV, porque é maquiagem para foto e vídeo. Então, é uma maquiagem completamente diferente de uma maquiagem social, uma maquiagem de atendimento que a gente faz, né? Então,
Eu nunca vou esquecer que quando a gente foi se apresentar, tinham vários maquiadores, acho que eram 10 ou 12 pessoas na turma, e aí tinha assim, uma fulaninha que era maquiadora da Globo, a outra que era maquiadora das bailarinas do Faustão, a outra que trabalhava na SBT, e tinha uma que trabalhava na Band. E tinha uma outra guria que acho que era de Minas Gerais, que ela trabalhava para uma equipe de teatro, e ela fazia umas maquiagens muito legais, assim. E eu recém, né, tipo, começando, né, eu me sentia assim, né, um cocôzinho lá no meio daquele povo, mas foi tão legal, porque eu trouxe tanta experiência, tanta bagagem. A Andy falou tanta coisa assim referente à pele, cosmetologia, a luz, como tu tirar foto, como tu identificar a luz, como tu fazer uma maquiagem ficar bonita, como tu identificar. Foi uma bagagem tão grande que eu saí de lá assim, ó, achando que eu não sabia nada e que eu precisava aprender. E o legal de lá é que eles te dão a oportunidade de tu ser você. Não existe isso de tu copiar a técnica de alguém. Tu vai lá, eles te falam o que que é, o que que são os produtos, o que que tem naquela cosmetologia, o que que é para cada pele, te entregam um modelo e tu vai fazer. Depois que tu termina, que tu é avaliado, eles vão te apontar. Isso, por que que tu fez isso? Porque isso e aquilo. Tu fez errado, tu deveria ter feito aquilo, aquilo, aquilo. Agora tu vai apagar tudo e tu vai tirar toda essa maquiagem e fazer de novo com o produto certo. Então foi uma experiência muito legal. Eu, assim, para quem é maquiador e quer ter uma experiência diferente, eu indico muito. Eu acho que a Andy, ainda que dá aula lá, é muito legal. É uma experiência de vida, né? Não só de trabalho, porque tu começa a pensar fora da caixa, tu conhece pessoas que estão muito além e tu começa a querer aquilo para ti. Tu quer ser mais, tu quer estudar mais, tu quer buscar mais conhecimento. E isso é muito legal, gente. E aí tem uma pergunta aqui, né? É fácil? Não é fácil, gente. A gente precisa de muita dedicação e de muito trabalho. Aí as pessoas estão me perguntando, e aí agora dessa semana aí, né, de bandeira preta e tal, tá em casa, descansando, de pijama. Não, gente, eu tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo e-book, tô montando curso, tô escrevendo, fazendo roteiro, fazendo cursos, estudando, fazendo material para o meu Instagram. Eu venho de manhã para cá. Ontem eu saí daqui, era 9 horas da noite, hoje 8h30 eu tava aqui de novo. Porque eu quero ter sucesso na minha profissão, eu quero evoluir, eu quero que o meu negócio dê certo e ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai chegar aqui e vai dizer, Dani, tu quer 50 mil reais para investir no teu negócio? Se eu quiser algum sucesso, se eu quiser alguém, eu vou ter que buscar, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que me dedicar. E eu vou dizer para vocês, gurias, é muito. Tu tem que. Como é que eu falo assim? Tu tem que ter aquele sangue nos olhos, assim, né? E nada pode te parar, não é qualquer dificuldade que pode te parar. Porque a gente tem uma meta, a gente tem um sonho, é a nossa vida. Então a gente não pode olhar para o lado negativo. Eu sei que está bem difícil, para mim também tá, desde o ano passado, bem complicado. Eu tô assim, engatinhando, é um passinho de cada vez, esse ano todo, principalmente depois da sala, engatinhando, fazendo uma coisinha, vendo se aquilo vai dar certo, não dá certo, eu procuro outra estratégia. O que acontece muitas vezes? A gente olha, nada dá certo, eu fiz isso, às vezes eu faço, um curso, não vendo nenhum. Eu me dedico, eu faço vídeo, eu faço isso, eu faço aquilo, mando lista de transmissão, mando no direct do Instagram, mando nos messages do Facebook, não vendo um. Aí eu penso, o que eu penso? É tipo, opa, eu tenho que mudar a estratégia, né? Se eu tô fazendo isso e ninguém comprou, é porque alguma coisa tem errado, não é porque eu sou ruim. Aí eu vou lá e mudo a estratégia. Aí tu muda um pouco a estratégia, opa, vende 1, 2, tá, e o que eu... Então a gente sempre tem que olhar, quando eu falo assim de autônomos e empreendedores, a gente sempre tem que olhar para aquilo que aconteceu e ver o que aconteceu, analisar aquilo e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, até dar certo. E a gente não vai desistir até não conseguir. Então é isso, gente. A minha mensagem que eu queria deixar para vocês é isso, ó.
Faça o melhor que puder, seja o melhor que tu puder e o resultado virá na mesma proporção do teu esforço. Então, gente, não adianta a gente querer pular os degraus, não adianta a gente querer dar um passo maior do que a nossa perna. A gente tem que respeitar o processo, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Hoje eu mesma gostaria de ter um equipamento para gravar os meus vídeos, né? Mas eu não tenho, então eu gravo tudo com o meu celular. Vai chegar um momento que eu vou investir em equipamento, mas hoje não é o momento ainda. Então, eu faço nas condições que eu tenho. E eu acho que isso que eu estou fazendo é o meu melhor e eu estou me dedicando ao máximo para fazer isso. E, gente, essa é a minha mensagem. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, tá? Ou quiserem me seguir ali nas redes sociais, me perguntarem alguma coisa depois, eu fico bem aberta. Se vocês quiserem conhecer os cursos da Santa, também perguntar para a Vivi, chamar no direct do Instagram lá da Santa, bem tranquilo. Agora a gente não está podendo, né, ministrar cursos, enfim, mas quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai ficar bem feliz em poder atender vocês, de poder chamá-los, conversar, mostrar a escola, mostrar como é a nossa didática, como é o nosso, né, método de trabalho, que eu acho que é bem importante. Tá? Vocês gostaram? Tem alguma pergunta? Obrigada, Andréia. Eu vou deixar ali os meus contatos para vocês tirarem print. Obrigada. A Gia é minha colega, gente, de faculdade, a gente estudou juntas na FTech, no curso de Estética e Cosmética. Eu gostaria de agradecer muito as pessoas que estiveram aqui com a gente ao vivo, né? Foi muito legal. Eu adoro contar a minha história, sempre que eu posso, eu compartilho, porque eu acho que, como eu comentei com vocês, né? Eu acho que o sucesso, ele não é... O sucesso é quando a gente está feliz, quando a gente está passando a nossa mensagem, quando a gente está conseguindo atingir pessoas, que a gente está ajudando, impactando pessoas, porque esse trabalho, Gurias de Beleza, ele é muito recompensador. Todos esses anos que eu venho trabalhando com mulheres, eu vejo quando é recompensador a gente conseguir olhar para elas e elas se olharem no espelho, né? E tu vê elas se olhando no espelho e elas dizem, nossa, como eu tô linda, meu Deus, eu quero tirar foto, meu Deus, eu quero sair jantar, meu Deus, eu quero aparecer. Porque muitas vezes, né, elas, eu não sou bonita, eu não quero. E quando elas estão assim maquiadas, parece que alguma coisa dentro delas acontece, que aquilo ali sai e aquele mulherão desperta dentro delas. Eu acho isso muito incrível e é por isso que eu amo o que eu faço e é por isso que eu nunca vou desistir disso. É por isso que cada vez mais eu vou buscar me aperfeiçoar para poder trazer cada vez mais coisas novas, né? E esse empoderamento, esse brilho nos olhos das mulheres. Dani, então, sensacional tudo que você falou, muito bacana. Acompanhei super atento e acredito que todas as meninas adoraram, né? Queria te agradecer por ter oportunizado tanto conhecimento e foi um prazer te conhecer, Dani. Prazer foi meu. Então, acredito que a gente encerra por aqui. Então, meninas, fica ali a dica para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Dani, sigam ela nas redes sociais. Entrem em contato com a escola se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os cursos de maquiagem ministrados pela Dani ou os outros cursos que a gente tem à disposição, certo? Beijo, gente. Ótimo fim de...